Podcast FISMA. Olá, sejam muito bem-vindos! Eu sou a professora Stephanie Dapper e nesse episódio nós iremos falar sobre uma questão bem importante, que é a escrita acadêmica. Olá, eu sou a professora Letícia Santos e sou mestre em administração e pesquisadora nas áreas de Sistema da Informação e Apoio à Decisão e professora no curso de administração. Leti, em geral, a escrita acadêmica, às vezes ela parece um bicho de 7 cabeças, né? E para quem chega na faculdade, às vezes as pessoas ficam meio apavoradas, né? Sobre o que seria essa escrita acadêmica. Então, em primeiro lugar, eu queria que tu explicasse um pouquinho para quem está chegando no ensino superior, né? O que seria, então, a escrita acadêmica? Bom, pessoal, a escrita acadêmica é a nossa pesquisa. É como a pesquisa em todas as áreas acontece. Então, na área da saúde, na área da gestão, na área da licenciatura, todas vão passar por esse processo de pesquisa. Quer dizer, os pesquisadores, professores, estudantes que vieram antes da gente estão lá pensando em assuntos interessantes, vendo o que está acontecendo com eles no mundo, fazendo questões e fazendo pesquisas diferentes. E vocês, estudantes, podem também contribuir com a pesquisa acadêmica. Vocês vão buscar pesquisa em trabalhos junto com professores, em TCCs, em grupos de pesquisa, e ela vai contribuir essa pesquisa toda que acontece aí nas áreas. Bom, Leti, muitas vezes a gente chega no ensino superior, né, pensando muito na questão da prática, em conseguir logo um estágio, né, enfim. Mas a produção acadêmica, os grupos de estudos, grupos de pesquisa são tão importantes quanto, certo? Certo, com certeza. Inclusive, a gente pode dizer que a prática não fica distante nem separada da teoria. Elas têm que andar juntas, elas estão em conjunto. Imagina se fosse diferente, se na teoria a gente estudasse tudo como foi lá em 1980, quanto à tecnologia, por exemplo, e em 2020 fosse tudo diferente. Não dá. Por isso que a gente, no ensino superior, no ensino já mais profissional, busca sempre trazer a pesquisa em conjunto para ver o que está acontecendo de mais moderno e acrescentar a pesquisa mundial até. Leti, então vamos lá. Poderia falar para nós um pouquinho o que seria um artigo acadêmico, né? E como que ele se diferencia de um artigo comum? Bom, o artigo acadêmico ele tem um método. Ele vai ser possível de replicação. Então, a grande diferença e parte muito importante é que a gente tem uma dúvida, uma questão. Por exemplo, qual é a satisfação dos alunos, qual é a percepção dos gestores. Nossos alunos de TCC usam muito essas questões para falar das empresas deles. E a gente vai usar um método que comprovadamente vai conseguir responder essa pergunta. E a gente vai chegar em conclusões e essas conclusões vão poder ser averiguadas por outros pesquisadores. Vamos pensar, por exemplo, lá na área da saúde, como é que acontece. A gente vai fazer a pesquisa tentando formular e descobrir e trazer benefícios para a saúde. Mas também a gente vai ter que fazer comprovações, testes, retestes. Isso a gente pode ver em todas as áreas. Essa é a diferença de um artigo, por exemplo, de opinião ou de experiência, que são muito bons também e importantes para o nosso ensino e estudo, mas não podem ser comprovados, retestados e ditos para todas as organizações. Muito bem, Leti. A gente sabe da importância também das normas, né, de formatação. A gente não vai escrever um artigo lá e publicar ele, enfim, né, de qualquer jeito, sem ter um rigor, assim, em termos de estética também, né, para que a pessoa possa ler do início a fim com uma coerência estruturada, digamos assim, né? Tu poderia falar para nós um pouquinho sobre a questão da formatação, das normas, né? Enfim, como que um aluno, por exemplo, da FISMA pode se basear ou aonde, né, ele poderia encontrar essas normas? As normas são muito importantes para, como a professora Stephanie fala, padronizar todos esses trabalhos. Que um aluno lá da USP, da UFSM, da FISMA, qualquer pessoa leiga ou especialista consiga encontrar nos mesmos lugares, nos mesmos locais, sempre as informações importantes. Então, as normas que a gente usa como base são as normas da ABNT. E essas são base geral, né, no Brasil para a gente trabalhar. E elas vão nos ajudar a formatar tanto na letra, o tamanho da letra, onde é que vai na página, quanto nas citações, que são aqueles outros estudos que vieram antes da gente e que são importantes também para a área e que a gente quer usar como base do nosso trabalho. Então a gente vai, inclusive dentro dos cursos,
Nós temos cadeiras que nos apoiam a isso, temos professores, grupos de estudo e de pesquisa que nos ajudam a compreender muito bem tudo isso e a aplicar para que o nosso trabalho ele seja formatado, colocado e bem posto sempre. Muito bem, Leti. A gente sabe da importância das citações, né? Tu poderia falar um pouquinho para nós sobre a importância, né, do porquê que a gente cita autores no nosso trabalho, por que a gente faz um referencial teórico? Claro, isso é muito importante, né, Stephanie? A gente que faz pesquisa também sabe e aprendeu fazendo muito e aprendendo com os nossos professores. O referencial teórico é como se fosse a biblioteca do nosso trabalho e da nossa pesquisa. É lá que a gente bota todos os trabalhos que nos ajudaram a formar o que a gente quer perguntar e como a gente vai lá conseguir responder. Então, o referencial teórico é montado nos pontos principais ou, digamos, grandes palavras-chave do nosso trabalho. E esse referencial teórico, não só ele, também na introdução, no método, na análise de dados, vão conter citações. E o pessoal que já conhece um pouquinho de artigos sabe que citações podem ser diretas ou indiretas. E as citações diretas são aquelas exatamente igual ao autor anterior falou. Então a gente vai botar lá entre aspas com o sobrenome dos autores, ano de publicação e página. E nas indiretas a gente vai poder fazer uma leitura do texto e trazer os pontos principais com as nossas palavras. Geralmente os alunos ficam com dúvidas, né? É o porquê que eles não devem escrever com as próprias palavras deles, por exemplo, o referencial, né? Por que trazer essa citação? Acho que muitas vezes eles não compreendem essa questão de fato, sabe? Você poderia falar um pouquinho? Claro, claro que a gente tem a nossa voz também no texto, né? Claro que a gente consegue e vai poder falar, mas especificamente no referencial teórico, é importante que a gente busque autores que já são autores renomados, que têm pesquisas publicadas, porque essas pesquisas elas foram lidas pelos pares, corrigidas, testadas e aprovadas. Então elas são realmente pesquisas válidas. Não são escusas, não tem bobagens e mentiras no meio delas, digamos assim. A gente tem fontes concretas e, como é muito importante hoje a gente conversar, né, na era de tecnologia, fontes muito confiáveis. Então, as citações de outros autores demonstram essa confiabilidade. Se a gente fala com as nossas palavras, a gente não tem como justificar essa confiabilidade. E claro que a gente vai falar com as nossas palavras, juntando citações, unindo o nosso discurso, mas não tanto no referencial teórico. Vai ser lá quando a gente for na análise de dados, quando a gente for falar dos nossos dados, da nossa pesquisa, de tudo que a gente fez, né, durante esse trabalho. Muito bem, Leti. A gente sabe que é importante não plagiar, né? A gente não deve realizar plágio nos nossos trabalhos. Poderia falar um pouquinho sobre esse assunto também tão importante? Com certeza. É muito importante a gente, primeiro, estudar na norma, pedir ajuda dos professores, dos colegas que já passaram por isso, porque a gente vai ter apoio quando a gente tiver dúvida quanto à formatação ou norma, qualquer coisa. Mas o plágio significa o copiar, né? Seria o retirar exatamente do texto de outro autor e usar como suas próprias palavras. E isso é crime, isso não pode ser feito de jeito nenhum. Dentro de uma faculdade, isso implica em 0 na nota, isso implica em repercussões para o aluno. E no mundo como um todo também, a gente não pode simplesmente pegar a foto de alguém e dizer, não, fui eu que tirei essa foto. Da mesma forma o texto. Existem direitos, né, sobre esse texto. E o que a gente pode fazer para mitigar, né, o plágio? É citar corretamente. Eu li esse texto lá da professora Stephanie, então eu vou dizer, este texto é de DAPER 2020. Ótimo! A gente quer citar, a gente quer chamar os outros autores também para conversa. Muito bem, Leti. Nesse episódio, então, a gente pôde compreender um pouquinho mais, né, sobre a importância da escrita acadêmica. Agradecemos a professora Letícia Gomes, então, pelas considerações, né? Professora, fica à vontade, então, para fazer o fechamento aí, se quiser, né, colocar algo a mais, é contigo. Muito obrigada, Stephanie. Eu queria agradecer o pessoal aí pela participação, por ouvir, dizer da importância, né? O projeto acadêmico, o trabalho acadêmico, a escrita, eles são a nossa voz também na academia. Na pesquisa, a nossa pesquisa pode acabar sendo citada lá por
sei lá, qualquer lugar do mundo. E vale a pena a gente se esforçar para isso, trabalhar para isso também. Deixar a nossa marca aí na pesquisa, aqui da FISMA, aqui da nossa região, e disponibilizá-la para todo mundo. Então sejam muito felizes na pesquisa de vocês. Tomara que a gente tenha ajudado um pouquinho. Show de bola, Leite. Poderia deixar teu e-mail, então, para contato? Claro, meu e-mail é leticia.santos@fisma.com.br. Obrigada, esperamos vocês na FISMA. Abração!